Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo aqui pelo nosso Instagram, você pode estar rolando o feed aí, fique aí até o final. De repente você está assistindo pelo YouTube, também pega o link aí e compartilha com as pessoas. Você que está no Instagram, aperta o aviãozinho aqui, manda para o máximo de pessoas possíveis. Todos os dias de segunda a sexta nós estamos aqui com o nosso New Coffee, convido você a tomar um café comigo para a gente bater um papo sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Bora para cima? O tema dessa semana é superação. Superação, isso mesmo. Bora lá? O que você tem aprendido aí sobre superação? Aliás, a vida, né? Ela faz com que nós possamos ter uma superação constante. E tenho certeza que você tem várias experiências aí de superação também. Você deve ter superado vários momentos na sua vida. E é isso que te mantém de pé, é isso que faz com que você esteja aí hoje, né, no nível que você está. Então a gente vai falar alguns pontos aqui sobre superação. Eu quero trazer para você 7 dicas para superar desafios com força e coragem. Esse é o tema da live de hoje. 7 dicas para superar os desafios com força e coragem. E eu sugiro aí que você escolha 10 pessoas e compartilhe essa live com essas 10 pessoas. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Bora lá para cima? Estou terminando de compartilhar aqui. Assim que eu terminar de compartilhar, eu já entro nesse assunto aí para a gente aproveitar aí, para a gente crescer e desenvolver um pouquinho mais. Bora para cima? Prepara o seu café, prepara o seu bloco de anotações aí. Estamos na fase ainda, né, de ter que compartilhar com todo mundo, né? Mas vai chegar um momento que a gente não vai precisar ficar compartilhando. As pessoas vão entrar exponencialmente. Bora para cima? Feche seus olhos, você que pode. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um momento na presença de Deus. Stephanie, bom dia, seja bem-vinda a mais um New Coffee. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu queria que você agradecesse também. Se você estiver do lado de alguém, pega na mão dessa pessoa. Eu sei que talvez você já pode ter orado, você já pode ter acordado e agradecido a Deus, mas gratidão nunca é demais, né? Falar com Deus também nunca é demais. Senhor, eu quero mais uma vez entrar diante da Tua presença. Eu quero me conectar com o Senhor, eu quero me conectar direto na fonte. Eu te agradeço por mais um dia, eu te agradeço por mais uma oportunidade, por mais um momento, eu agradeço por estar diante da Tua presença. Agradeço pela família, pela casa, agradeço pela live, por essas pessoas que estão conectadas com a gente. Abençoa a vida delas, transforma, liberta, protege, esteja aí dando direcionamento em tudo que elas precisarem, Senhor. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, o Teu perdão possa tocar o coração delas em nome de Jesus. Estamos aqui para crescermos, para desenvolvermos e a Tua presença sobre as nossas vidas é muito importante, porque entendemos que somos um ser que temos corpo, alma e espírito. E não adianta cuidarmos das nossas emoções, do nosso corpo, sem cuidar do nosso espírito. E também não adianta cuidar do nosso espírito sem cuidar das outras áreas. Mas precisamos num crescimento em todas as áreas da nossa vida. E esse processo de conectar com o Senhor logo no início é justamente pelo crescimento espiritual. E sem o Senhor, nós estamos vagando. Nós não entendemos o sentido. Que possamos ter essa conexão direto na fonte, para que nós consigamos sair do lugar, que nós possamos desenvolver, crescer, que é o nosso objetivo aqui, que hoje nós possamos ser melhor do que nós fomos ontem, que possamos ter uma mudança, uma transformação. E eu oro neste momento pedindo que o Senhor possa agir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um, é o que eu te peço nesse momento. Amém. Já estamos começando mais um New Coffee. Prepara aí, prepara o seu café, porque hoje nós vamos falar sobre 7 dicas para superar os desafios com força e coragem. Sugiro também que você já pegue papel e caneta, que você deixe aí de lado já um bloco de anotações para que você anote todas as informações. Igor, bom dia, seja bem-vindo, meu brother. Bora para cima, bora tomar um café junto. O New Coffee está só começando. Se for aí da sua vontade, do seu interesse, tem uma setinha aqui, um aviãozinho aqui, você pode mandar isso daí
Escolhe 10 pessoas que sejam importantes na sua vida, que você gostaria de ter elas na live, porque o assunto dessa semana é superação. E todos nós, em vários momentos da nossa vida, precisamos superar algumas coisas. E é importante a gente falar sobre o assunto, sobre esse tema, superação, porque muitas vezes o que acontece? Chega a determinados momentos na nossa vida, chega a determinadas situações e nós não sabemos como superar. Nós não sabemos como avançar. Chega um momento na nossa vida que às vezes por falta de conexão, por falta de estratégia, por falta de conhecimento, por falta de recurso financeiro, por falta de tantas outras coisas, nós travamos. E a gente não consegue sair do lugar. Então por isso que é importante a gente falar sobre isso. Nós tivemos uma semana que nós falamos sobre governo, sobre você governar a sua própria vida. Enquanto você não governar a sua vida, as coisas não começam a acontecer, porque você precisa governar sobre todas as situações, você precisa governar sobre as suas emoções, você precisa governar sobre o seu corpo, você precisa governar sobre a sua área espiritual, porque é você. Se você não colocar o seu joelho no chão, se você não falar com Deus, se você não ler sua Bíblia, se você não jejuar, ninguém vai fazer isso por você. Posicionamento. Se você não se posicionar diante de uma situação, se você não resolver fazer, se você não tiver atitude, se você não tiver coragem, se você não sair do lugar, as coisas não acontecem. É sobre você. Emoções. Ju, bom dia. Emoções. Corpo, alma e espírito. Espírito a gente pode trazer, a alma a gente pode trazer como emoções. Se você não tiver um controle emocional, as coisas não acontecem. Então a gente falou sobre o governo, a gente falou sobre posicionamento e agora a gente está falando sobre superação. Porque eu preciso te dar armas, eu preciso te dar ferramentas, eu preciso te dar estratégias para que você possa superar. Superar o quê? Tudo que possa vir à sua frente. Na segunda-feira eu defini aqui superação como o ato de estar por cima, de sobrepujar. A definição de superação é sobrepujar, ou você estar por cima. Ou você vencer, é você estar acima, ou estar à frente. Isso é superação. Não é um superpoder diante de uma ação, não. É o ato de você conseguir ultrapassar. O ato de você conseguir chegar no seu objetivo. Superação é você vencer aquilo que está limitando você. Eu não sei quais são... Kelly, bom dia. Eu não sei quais são os seus limites. Eu não sei quais são as suas fraquezas. Eu não sei o que é que chega até você hoje e que faz com que você trave. Que faz com que você pare diante de uma situação. Talvez o que você precisa superar é o medo. Vilhalba, bom dia. Talvez o que você precisa superar são os desafios diários. Talvez o que você precisa superar hoje é uma crise financeira. Talvez o que você precisa superar hoje é uma crise espiritual. Talvez o que você precisa superar hoje é uma crise emocional. Talvez o que você precisa superar hoje é uma crise de relacionamento. Talvez o que você precisa superar hoje é uma crise profissional. Eu não sei. Existem várias situações. Mas o que eu estou falando para você aqui, as 7 dicas que eu quero te passar aqui é para você superar os desafios com força e coragem e serve para qualquer área da sua vida. Serve para qualquer momento, para qualquer fase. Serve para o hoje, serve para o amanhã, serve para o depois. É isso que eu quero entregar para você aqui. Ferramentas para que quando você esteja diante de uma situação, você consiga agir diante dela. Ok? Então, pega o seu café aí, deixa do lado, para você ir tomando e pegando as informações. Deixa o seu bloco de anotação aí para você não perder nada. Aliás, esse material que eu estou produzindo essa semana, amanhã, sexta-feira, a gente disponibiliza nos grupos aí em forma de e-book, tá? Se você tem interesse, se você gosta de ter material para você sempre estar pesquisando, os nossos grupos aí do WhatsApp, o link está na minha bio, entra lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, e eu disponibilizo geralmente no grupo do Telegram os livros, os e-books que são produzidos toda semana. Então assim, tem vários e vários e-books, porque toda semana a gente está produzindo um e-book
do tema das lives que vão ajudar você nesse processo. E eu entrego para você de graça. Qual que é o preço? Você precisa estar nas lives e você precisa estar no grupo, porque a informação vai chegar lá no grupo. Então, se você quer crescer, se você quer desenvolver, se você quer esse material, você tem que estar junto aí, porque não tem como eu te encontrar por aí. Você tem que estar nos grupos e eu vou estar passando nos grupos. Se você estiver lá, você pega as informações. Beleza? Bora pra cima? Bora falar sobre 7 dicas para superar o desafio com coragem, com força, com coragem. Preparado aí? Está preparado? Já compartilhou a live para chamar as outras pessoas para cá? É porque eu quero mais pessoas para a live? Não. É porque eu quero que as pessoas sejam transformadas. Então, se elas estiverem na live, eu sei que elas vão ter a possibilidade, de, através dessa palavra, de serem transformadas. Se elas não estiverem na live, tudo bem, elas podem assistir depois. Porque se você compartilhar essa live com elas, em um momento ou outro, se essa live ficar salva por algum tempo, elas vão ter o contato com essa live. Elas podem tomar essa decisão. Por que eu falo isso pra você? Porque eu tive. Eu estou aqui nesse processo porque um dia eu recebi uma live e essa live me ativou e me colocou na direção certa para fazer as coisas que eu estou fazendo. Então eu entendo a importância de compartilhar. Então eu pego aqui, ó, quando começa a live, e compartilho com todas as pessoas. Esses dias a pessoa falou assim, eu não preciso disso. Eu falei assim, tem um botãozinho aí que é bloquear. Você pode me bloquear que não chega mais essas mensagens. Mas enquanto você estiver aparecendo aqui, eu estou colocando o dedo, porque eu estou na fase que eu ainda preciso compartilhar. Mas eu sei que vai chegar um momento que só de abrir a live, as pessoas vão entrar automaticamente. Mas enquanto esse momento não chega, eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento com você. E bora para cima, porque você que está aqui merece toda essa entrega desse conteúdo e ele vai ser power, ele vai ser top para poder ajudar você nesse processo de crescimento. Bora para cima? Bora lá então. Existem desafios que são mais simples a serem superados, enquanto outros chegam a assustar no início. É assim com você ou não? Tem desafio que você olha assim e fala assim, beleza. Bora pra cima, porque isso aí não vai ser nada. Por quê? Você deve ter passado por problemas difíceis semelhantes a esse e você já tem uma certa experiência. Agora, tem algumas coisas que chegam na nossa vida que você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Será que eu dou conta disso, meu Deus? Claro que você dá, né? Se Deus permitiu, é porque você é forte e capaz para isso e está gerando uma experiência maior para as coisas que virão. Então, se o desafio é grande, significa que lá na frente tem coisas maiores para você. Então, pega isso. Já pega essa chave aí para você girando. Tá passando por um momento difícil? Tá passando por um momento que parece que é insuportável? Parece que você não vai suportar? Significa que depois desse desafio, depois desse problema, ou seja, após essa fase, né, você superando, você sobrepujando, você estando por cima dessa fase, vai chegar uma recompensa para você muito grande, ou vai chegar, essa é uma fase de preparação para todas as coisas que Deus vai te colocar lá, até que não deixa de ser uma recompensa, beleza? Então, existem momentos mais fáceis e momentos mais difíceis. Aqueles mais fáceis, geralmente você não tem muito esforço, nem muita energia, você não precisa de muita estratégia para você superar, né? O teu conhecimento ali, às vezes você supera de forma inconsciente, tá? Porque você já tem experiência para isso, você está se preparando, você já está enfrentando várias coisas, então você acaba superando de forma automática. Mas alguns não, alguns você precisa estudar o problema. Alguns você precisa extrair um aprendizado muito maior, você precisa de ajuda muitas vezes, de alguém que te auxilie, de alguém que ajude você em oração, de alguém que esteja próximo de você, porque isso é importante para um momento difícil, para uma superação grande, né? Pessoas são importantes ao nosso lado. O que elas têm em comum é que ambas podem nos ensinar muito sobre quem somos e a força que temos dentro de nós. Então, tanto o desafio pequeno quanto o desafio grande, ela vai te ensinar, né? Então, a gente vai falar agora sobre 7 dicas para você superar esses desafios aí. Anota a primeira dica aí. A primeira dica para você superar esse desafio com força e coragem é acreditar que você é capaz. Eu já dei a chave para você aqui. A Bíblia diz que Deus não vai te dar aprovação maior do que você pode suportar. Então, seja o que for que aparecer na sua vida, se veio para você, é porque você consegue suportar. Ok? Se ele colocou algo nas suas mãos,
para você superar, e tem fases que a gente precisa entender qual aprendizado a gente precisa tirar dali. É muito doido, porque assim, as coisas estão interligadas. Estão interligadas. Porque aquilo que você está passando agora, você não consegue enxergar o futuro, mas aquilo que você está passando agora está trazendo um processo de preparação para você, para as coisas que ainda vão vir, e você não faz ideia. Talvez você não aproveita essa oportunidade que você está tendo de crescimento, talvez você não aproveite essa oportunidade que você está tendo de conhecimento diante dessa situação, diante dessa fase, de extrair o máximo de experiência possível, de preparar de repente aí o seu livro, o seu manual de instrução para como você vai fazer diante das outras situações, porque essa vai passar. Essa situação aí vai passar e você vai aprender e você vai sair dela forte. Você vai superar, você vai sair daí com uma resistência muito boa, muito forte para as coisas que estão por vir, para as coisas que ainda vão acontecer. E você vai estar na frente. E você vai estar lá com os resultados. E você vai poder olhar para trás e vai falar assim, parecia que era grande, mas hoje olhando assim, não sei por que eu estava com medo disso não. Porque você se superou, você se tornou superior àquela situação. A primeira coisa para você fazer é acreditar que você é capaz. E você é capaz. Você é capaz. Por mais que você acredite que não, e parece óbvio, né? Você sugerir que acredite em você mesmo. Mas a verdade é que falar sobre isso é muito importante e as pessoas não têm ideia, não têm noção sobre isso. É o processo que a gente falou essa semana aqui sobre autoconfiança. A autoconfiança, ela é a semente para a superação. Se uma pessoa duvida da própria capacidade, é bem provável que essa pessoa não consiga ter um processo de superação. Talvez ela vai ficar anos e anos e anos ali, rodando. Sabe, deixa eu falar algo bíblico para você aqui. Sabe por que o povo ficou rodando 40 anos no deserto? Um caminho que era para poucos dias. Mesmo no deserto, poucos dias eles resolviam isso. E eles ficaram 40 anos. Não é que eles ficaram 40 anos no deserto, né? O deserto ficou 40 anos neles, né? Enquanto eles não conseguiram, né? E eles não conseguiram, teve que vir a outra geração para poder assumir as promessas ali. Eles carregavam a escravidão ali dentro deles. Eles não se libertaram. Eles se libertaram fisicamente, mas mentalmente eles não se libertaram. Eles estavam presos. As coisas que eles tinham lá, eles não tinham capacidade de ver tudo que Deus tinha colocado na vida deles, tudo que Deus estava colocando na frente deles ali, Não conseguiam. Era limitado, sabe por quê? Porque eles não tiveram a capacidade de superar, eles não tiveram a capacidade de superação. Eles travaram ali, eles ficaram, eles conseguiram sair do Egito, eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho, eles conseguiram fazer uma torneira de uma rocha, sabe? Eles conseguiram ter comida todos os dias, que não precisavam trabalhar para isso, não precisava plantar, não precisava colher, vinha o maná do céu, vinha codornizes para eles, eles tinham sombra durante o dia, eles tinham calor durante a noite, mas mesmo assim, eles não conseguiram superar a barreira da mentalidade. A mente continuou sendo escrava e por isso os 40 anos ficaram ali. O deserto ficou neles, eles não saíram do deserto. Só saiu do deserto aquele que teve, duas pessoas que teve capacidade, né, de superar, mas que já era de uma geração que conseguiu ver o futuro. Se diante da superação você continuar acreditando em você, nas suas capacidades, que Deus deu força para você, que Deus deu saúde para você, que Deus está ali te dando algo que você pode suportar, se você tiver a visão do futuro, você vai começar a acessar esse futuro. Você vai começar a chegar lá no futuro. Sabe por quê? Porque isso é superação. É você estar acima da situação. Segundo ponto, tenha uma rede de apoio. Ter pessoas da sua confiança
pode te apoiar em momentos desafiadores, que pode te apoiar em momentos desafiadores, é maravilhoso e fará com que se sinta fortalecido. Fortalecido. Não lembro agora o nome mas tem pesquisas científicas, né, que comprovam que quando você, por exemplo, você quer fazer uma atividade física, e eu sei que é difícil a gente ter uma rotina de atividade física, tem pessoas que já têm uma facilidade, gostam e tal, mas quando você quer começar, você está muito tempo parado, você quer começar uma atividade física, você quer começar uma caminhada, uma academia, alguma coisa, se você for sozinho, se você for sozinha, você tem um certo tipo de resultado. Se você vai com uma ou mais pessoas, a sua motivação é maior. E pesquisas foram feitas relacionadas a isso, que pessoas, por mais fracas que elas fossem, mas pelo fato delas estarem ali no ambiente com pessoas que estavam ali dedicando, tentando, buscando, correndo atrás, fez com que elas tivessem um resultado maior e que elas não desistissem, diferente das pessoas que estavam sozinhas. Então tem uma rede de apoio. Tem as pessoas que você pode confiar, tem as pessoas que possam sonhar com você, que possam entender o seu projeto, que possam entender o seu caminho, a sua direção, para onde você vai chegar. É importante que você tenha pessoas de confiança e que essas pessoas acreditem em você. Que essas pessoas possam te apoiar e te ajudar quando você precisa, que elas possam trazer palavras, que possam trazer ânimo para você. Sabe qual é a fase que eu estou vivendo agora? A fase em que eu tento colocar isso para as pessoas, em que eu tento apoiar, em que eu tento trazer as pessoas e muitas pessoas não querem. E daqui a pouco essas pessoas vão criando uma distância e elas vão ficar muito para trás e de repente elas vão falar assim, olha, você ficou metido, hein? Porque você começou a ter resultado, agora você esqueceu dos amigos. Eu já escutei isso. Esqueceu dos amigos, né? Não. A gente não esquece dos amigos. Só que a gente não pode forçar os amigos a fazerem aquilo que eles não querem. Se os amigos não querem sair do lugar, se as pessoas que estão próximas de você não querem sair do lugar, não tem o que você fazer, mas você precisa criar uma rede de apoio. Tem pessoas que vão te conhecer no meio do caminho e essas pessoas vão te ajudar e vão acreditar no seu sonho e vão acreditar no seu projeto. Sabe por quê? Quando Deus ele fez todo esse processo, ele preparou pessoas especiais para estarem junto com você. Tá tudo certo se as pessoas não quiserem continuar com você. Mas outras pessoas vão vir e elas precisam entender que outras pessoas vão ocupar esse lugar, porque você não foi feito para ficar sozinho. A superação envolve pessoas. Superação envolve pessoas. A Giovanni, ó, fica a dica aí, ó. Para malhar junto, hein? Rede de apoio, exatamente. Então tem uma rede de apoio. Esse é a segunda dica. Terceira dica. Treine sua mente para olhar para o lado positivo das coisas. Tudo na vida tem várias perspectivas. Cabe a cada um escolher aquelas voltadas ao lado positivo ou negativo. Citando novamente, né, eu falei essa semana o exemplo de você falar em público. Você pode tanto pensar que é um grande azar ter que passar por tudo isso, quanto se sentir lisonjeado com o convite e com a oportunidade de poder falar sobre o seu trabalho ou qualquer outro assunto do seu interesse, né? Aí depende do nível que você tá, da situação que você tá. Por exemplo, hoje, se você me der uma oportunidade de falar em público, de falar com mais pessoas, eu vou me sentir lisonjeado, porque eu não tenho dificuldade. Vai falar com 10 pessoas? Eu vou falar da mesma forma que eu tô falando aqui, ó. Vai falar com 100 pessoas? Vai ser a mesma forma. É 1.000 pessoas? É 2.000? É 5.000? É 10.000 pessoas? Uau! Vai ser da mesma forma. A entrega vai ser a mesma porque não depende do número. Porque eu tenho a facilidade. Para algumas pessoas, ter que abrir uma live, ter que falar em público, vai ser um momento de pânico, de desespero, porque elas não estão preparadas para isso. Então, aí, ó. É por isso que é importante ter uma rede de apoio, né? Essa rede de apoio vai incentivar você a fazer coisas que você ainda não conseguiu fazer. Isso é legal. Bora lá, isso aí, Stephanie, continue. Mas você precisa treinar o seu lado positivo, você precisa entender quais são os benefícios, né? E talvez, olha como que as coisas acontecem. Talvez você não consegue ver agora, né, o que está acontecendo aqui, ó, nesse processo de incentivo, de buscar e tal,
porque outras coisas maiores estão sendo preparadas lá na frente. Vai depender desse momento agora que talvez você está adiando, do que está acontecendo agora. E as coisas vão se interligando, como eu falei aqui. Mas é importante você ter esse lado positivo. O quarto ponto aqui é identificar as emoções que você está sentindo. Quando nos deparamos com um desafio a ser superado, muitas emoções podem surgir. Uma ótima maneira de aprender a gerenciá-las é dando nome para elas, dando nome para essas emoções. Em vez de simplesmente dizer que está com os nervos à flor da pele, pare e identifique exatamente o que está sentindo. É medo? É insegurança? É tristeza? Qual que é o sentimento que tem ali? Giovanni, bom dia. Danishi, bom dia. Qual que é o sentimento que está passando ali naquele momento? Qual que é? O que você está sentindo ali? Entenda o que você está sentindo ali. Identifique essas emoções aí. O que está te travando diante dessa situação que você precisa superar? É o medo? Você identificou aí, é o medo? O medo está te travando? Porque tem uma coisa muito certa, muito simples. Zaira, bom dia. Tem uma coisa muito simples, deixa eu falar para você. Quando você nasce, quando você é gerado, você nasce, o medo não nasce com você. Presta atenção no que eu estou falando. O medo não nasce com você, ele é instalado em você. Tá? Então ele não é um processo natural. Ele pode te preservar em algumas situações, sim, mas ele pode te paralisar em algumas situações. Mas o medo, ele não é natural. O medo não é natural, ele é instalado. Nós começamos a ter uma visão de mundo, uma visão das coisas, e a partir daí a gente começa a ter medo. Por exemplo, pega uma criança. Você tem medo por ela. Você instala o medo nela. Você já parou para pensar? Quem tem filhos, para raciocinar que você instalou medo no seu filho. Porque em várias situações, quando seu filho estava em desenvolvimento, ou ainda está, não sei, o seu filho se joga. O seu filho corre. O seu filho não tem noção do perigo. Ele não tem noção que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai levar choque. Ele não tem noção que se ele pular, ele vai cair, ele vai se machucar. Ele não tem noção porque o medo não foi instalado nele. Ele vai ser instalado depois. É um processo natural. Você falando ou não, ele depois vai ter essa consciência e esse medo vai ser instalado nele. Mas esse medo não foi feito para paralisá-lo. Foi simplesmente para fazer com que você reflita diante da situação. O medo não pode definir o seu futuro. O medo não pode te paralisar. O medo não pode deixar você estagnado. O medo não pode travar você. O medo não pode dizer até onde você vai. Ele está ali para fazer você refletir. Então, quando aparecer o medo, reflita e entenda quais são as suas emoções. Quais são as emoções que você está sentindo? É medo? É medo do quê? O que você precisa fazer para resolver isso daí? O porquê você está com medo naquele momento? Será que você tem medo do sucesso? Será que você tem medo das coisas novas? Eu não quero falar muito sobre isso, porque esses assuntos aqui eu vou tratar lá no método GPS no sábado e a gente vai tomar muito tempo aqui. Tem muita coisa para falar. Mas tem crenças que foram instaladas dentro de nós e acabam atrapalhando esse processo de superação, de crescimento. E se você não superar esse medo, se você não superar algumas coisas na sua vida, você não vai alcançar o melhor de Deus sobre a sua vida. Você não vai alcançar, você não vai acessar as promessas, você não vai acessar tudo aquilo que Deus colocou ali para você. Porque está faltando alguma coisa, ou governar, ou se posicionar, ou superar, ou está faltando as três, GPS. Está faltando o GPS aí na sua vida. Quarto ponto, identificar o que você está sentindo, né? Suas emoções. A quinta dica que eu posso dar para você é a seguinte. Sempre que você estiver vivendo uma situação que precise superar um desafio, pega essa dica aí. Dica de ouro, tá? Dica de mentoria. Dica que as pessoas pagam muito dinheiro para poder receber essas informações aí. Você está recebendo aí, ó. Escreva sobre a experiência em um diário ou em um livro. Ah, mas eu não quero escrever meu livro. Escreve.
Você não precisa lançar o seu livro. Escrever um livro e lançar um livro são duas fases diferentes. Eu ajudo hoje pessoas a escreverem seus livros. 90% das pessoas que eu já ajudei esse ano lançaram seus livros. Ou estão prestes a lançar, porque a gente está com data já de lançamento e trabalhando nesse processo. 10% acabam não lançando. Ah, mas a pessoa pagou sua mentoria, teve todo o trabalho e aí ela não lançou o livro. Tá tudo certo, porque nesse processo de escrever o seu livro, ela se entendeu, ela resolveu, ela criou, ela entendeu a sua própria história, ela entendeu a sua essência, ela entendeu o que estava acontecendo ali naquele momento e nesse momento não está fazendo sentido. Eu conheço pessoas que escreveram e desabafaram através da escrita. Desabafaram através da escrita. Pessoas que tiveram traumas, pessoas que foram abusadas na sua infância e a escrita... Aí escrever isso libertou. Escrever isso fez liberar perdão. Lançou o livro? Não. E nem precisa. Porque não era esse o propósito, mas escrever. Então comece a escrever a sua história. Comece a escrever o que você está sentindo ali. Para você superar um desafio, escreva aquela fase ali. Olha, você não tem ideia do tanto de conexão que o seu cérebro vai fazer e de quantas oportunidades ele vai criar para você superar aquele desafio. Faz um diário, faz um livro, faz alguma coisa, escreve isso, você vai ver. Hoje em dia, a gente não tem mais esse hábito de escrever. Mas antes a gente ensinava já as crianças cresciam já com o diário, as meninas principalmente tinham o diário ali, que tinha um cadeado, tinha uma chave, para escrever o que ela estava sentindo ali. Alguma de vocês passou por esse processo? Alguma menina, mulher que está aí na live passou por esse processo de escrever um diário? Você não ficava contando sua vida para qualquer pessoa, não. Você contava para quem? Para o seu diário. Era assim? Alguém aí? Alguém passou por esse processo? Fala para mim aí. Sabe por quê? Você não queria expor sua vida para os outros, mas você queria expressar de alguma forma. E o fato de você escrever trazia um sentimento muito bom. A Stephanie falou, escreva até hoje. Isso é muito massa, isso é muito legal. Ninguém precisa ler o seu livro. Ninguém precisa ler o seu diário. Mas você tem certeza, tem convicção do que você está passando naquele momento. E quando você expressa através da escrita, você não faz ideia do quanto te liberta. Você não precisa carregar esse peso. Quando você fala, tem um peso. Mas quando você escreve, tem um peso totalmente diferente. É muito doido. É muito doido. Ó, são 7 dicas para superar os desafios. Essa 5ª dica aqui, ela liberta. Ela é libertadora. Libertadora. Tá? Libertadora. Então comece a escrever. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Marca o 6º ponto aí. Marca o 6º ponto aí para você não esquecer. Exercite-se para fortalecer a mente. Agora volta lá, Stephanie. Dá mais uma cobrada aí no Giovanni, tá? Muitas pessoas acham que os exercícios físicos fazem bem apenas para o corpo. Mas a verdade é que a mente também pode ser muito beneficiada com a prática de atividade física. Eu gostava logo que eu estava na faculdade, tinha uma camiseta que eu gostava muito, né? Que ela era de educação física e ela tinha uma frase escrita corpo são, mente sã. Corpo são, mente sã. Por quê? Se você tem uma prática regular de educação física, e olha só, agora eu não estou falando como profissional de educação física, não. Informações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, tá? Todos. A recomendação é todos. Tempero do céu, bom dia. A recomendação é todos. Todos. Tá? Você precisa ter no mínimo 150 horas de atividade física na semana. Resumindo, de segunda a sexta, se você fizer 30 minutos de atividade física na semana, já é o suficiente. Qual atividade física? Entenda o que você gosta de fazer. O que é mais prazeroso para você, tá? O que é mais prazeroso para você? Bia, bom dia.
O que é mais prazeroso para você? É caminhar? Vai fazer uma caminhada. O que é mais prazeroso para você? É pedalar? Vai pedalar. É ir para academia? É levantar peso? É prazeroso para você? Vai definir? Vai te deixar com o corpo mais bonito? Isso vai te fazer feliz? Vai para lá para academia. É dança? Vai dançar. É zumba? Vai lá, vai dançar, vai fazer alguma coisa que movimente você. É futebol? É um vôlei? É alguma coisa? Falando em vôlei, né, Giovanni? Tô esperando esse grupo de vôlei aí, hein? Qual é o esporte que você gosta? Qual é o esporte que você gosta? Vai praticar, vai fazer alguma coisa, vai movimentar, porque isso vai fazer com que você tenha uma mente sã, tá? Não só isso, mas é uma das coisas que vai ajudar não só o seu corpo, mas vai ajudar a sua mente também, tá? E o teu espírito vai ficar feliz, tá? Vai emanar isso daí. Quando estiver passando por uma situação delicada, utilize isso como uma válvula de escape e veja o quanto se sentirá melhor após se movimentar. Gente, quando eu tô com uma situação de pressão, por exemplo, tem uma imersão final de semana, né? Então eu tô cheio de informação, eu tô cheio de coisa e tal, então eu tenho que me cuidar aqui pra não discutir, pra não pegar uma situação e sabe? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso canalizar isso. Como que eu canalizo isso? Atividade física, porque libera um monte de substâncias, né? Bom dia. Um monte de substâncias que vão me trazer sensação de prazer, de bem-estar. Isso vai ajudar com que eu consiga controlar as minhas emoções. Ok? Atividade física libera substâncias que te acalmam, que tira todo o estresse, que tira toda a ansiedade, tá? Então foque nisso. Exercite-se para fortalecer a sua mente. O sétimo e último ponto para você. Celebre suas vitórias. Sempre que se sentir inseguro sobre a sua capacidade de conseguir superar um desafio, pense nas vitórias que alcançou ao longo da vida. E mesmo no presente, lembre-se de cada pequeno passo que já conseguiu dar. Fazer isso é necessário porque a mente tem a tendência natural de dar maior destaque para as derrotas. A sua mente tem uma tendência natural em dar destaque para as derrotas, tá? Em ficar marcado isso. Fazer isso é necessário porque a mente tem a tendência natural de dar maior destaque às derrotas. Então, forçar-se a relembrar as coisas boas fará com que se sinta mais confiante, tá? A gente não tem essa tendência de dar destaque. A gente comemora muitas vezes ali uma situação e esquece. Você precisa começar a relembrar esses momentos felizes da sua vida, esses momentos de vitória. Eu consegui alcançar, eu consegui comprar minha casa. E qual foi aquele momento que você recebeu a sua casa lá? Eu consegui uma promoção no trabalho. Começa a relembrar esses momentos, começa a trazer a sua memória esses momentos e focar nesses momentos, porque senão a sua mente vai pegar os momentos tristes, os momentos ruins e vai começar a jogar para você. E toda a situação que você viver, esses momentos vão vir ali. Olha, não deu certo naquela vez. Olha, não deu certo naquela hora. Olha, o que você fez não deu certo. Começa a trazer só os momentos que deram certo, porque você vai instalar isso na sua vida. Você tem que celebrar os momentos de vitória. E se você colocar numa balança, os momentos de vitória são muito maiores do que os momentos de derrota. Mas o seu cérebro, a sua mente, ela tenta trazer somente aqueles momentos negativos. Por isso você precisa ser positivo. Por isso você precisa seguir esse espaço que eu te falei aqui, ó. Acreditar que você é capaz. Você ter uma rede de apoio, outras pessoas que acreditam também no seu potencial, naquilo que você faz. Você precisa começar a treinar a sua mente para o lado positivo das coisas. É um treino. Não é só você acreditar que você é capaz, mas você precisa treinar isso. E aí você precisa trazer esses momentos felizes. Identificar qual que é a emoção que você está sentindo naquele momento. Escrever isso para fortalecer. E aí você tem que ir lá praticar alguma atividade física, porque seu corpo está ali ativo. Ele entende que você está em movimento. E movimento gera resultado. Movimento gera resultado. A Stephanie perguntou, né? 150 minutos na semana, né? Da atividade física lá, Stephanie. A OMS recomenda 150 minutos na semana, tá? Se você fizer uma vez por dia 150 minutos, ele, assim, não vai ser o suficiente.
é bom você dividir esses 150 minutos. Então você pode fazer atividade física, por exemplo, 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, vamos dizer assim, né? Então você já consegue ter, claro, resultados, né? Quando parte para você ter resultados, você precisa ter uma frequência maior. Por exemplo, se eu fizer abdominal 3 vezes na semana e eu fizer abdominal 2 vezes no dia, todos os dias, o resultado de fazer todo dia vai ser diferente, certo? Momentos de vitórias são muito maiores do que os momentos de derrotas, mas pura verdade. Gratidão, Senhor, pelo 2022. Se 2022 está sendo bom, você não faz ideia da decolagem que vai ter no ano de 2023. Para isso nós precisamos estar preparados. Para isso nós precisamos estar no GPS, governo, posicionamento e superação. Porque chegou o momento de superar e chegou o momento de acessar níveis que ainda não foram acessados. Chegou o momento de você sentar em mesas que você ainda não sentou. Chegou o momento de você se conectar com pessoas que você ainda não se conectou. Chegou o momento de você colher frutos que você ainda não colheu. Chegou o momento de uma nova fase, chegou o momento de uma nova história. Depende de mim? Não, depende de você. Depende da sua organização, depende de você colocar em prática todas essas dicas aqui, depende de você começar a acessar as promessas que Deus tem sobre a sua vida, depende de você começar o alinhamento entre corpo, alma e espírito. Chegou o momento de você acessar aquilo que foi dado de presente para você. Chegou o momento de você tomar posse, porque já foi liberado para você. Você só não conseguiu pegar ainda. Mas por que você não conseguiu pegar ainda? Porque você não resolveu algumas coisas ainda. Porque você não decidiu ainda. Porque você não governou, não conseguiu superar as pequenas coisas que estão ali para fazer você mais forte. Está na hora de começar a acessar aquilo que é seu por direito. Tá na hora de começar a desfrutar algumas coisas aí. Os momentos de dificuldade são para te fazer mais forte. Não são para fazer você desistir, não são para fazer você parar, não. Eles são para te ensinar. Eles estão aí para te fortalecer. Eles estão para te deixar mais maduro. Eles estão aí para te mostrar que tem uma outra fase, que tem um outro nível e que ela pode ser acessada a partir do momento que você superar o nível que você está agora. Ei! Para você, presta atenção nisso. Para você subir de nível, você tem que superar o nível de agora. Só para você entender. Segura essa. O significado de superação, que eu dei lá na segunda-feira. O dicionário traz o significado de superação como alcançar vitória sobre algo. Presta atenção nisso. É o ato de ultrapassar alguma coisa. Se tornar superior a ela e aos demais. Superar é se tornar superior. Ok? Então, para você acessar o próximo nível, você precisa superar o nível de agora. Você está entendendo? Se você estiver entendendo, coloca aquele foguetinho aqui para eu saber que você está conectado, que você está conseguindo pegar essas informações aqui. Porque é isso que eu estou fazendo, eu estou entregando para você aqui as informações que eu tenho, o entendimento que eu tive em relação a isso daí, e eu falei, caramba, é por isso que eu não consegui sair do lugar ainda, porque eu ainda não superei essa fase, mas eu preciso superar essa fase para ir para a próxima, para superar, para ir para a próxima, e aí é decolagem, aí você vira um foguete, e o foguete vai em lugares que pessoas comuns não vão, estou falando isso faz dias aqui, o foguete vai em lugares que pessoas comuns não vão. Foguete não é um avião comercial. O avião comercial vai até uma altura, mas o foguete vai além. Ele explora lugares, ele vai a lugares, ele tem recompensas que ninguém tem. Está conseguindo entender essa fase de superação? Essas lives de superação? Você está vendo o quanto que é importante você superar? Segunda-feira a gente definiu o que é superação, tá? Só para você entender. Nós definimos o que é superação. Falamos por que algumas pessoas superam, outras não. Tem consequências de você não superar, tá? Nós falamos na terça-feira sobre os pilares da superação, que entra o autoconhecimento, controle dos impulsos, né, ser otimista, flexibilidade, enfim, tem várias coisas ali, não vou repetir tudo para você agora. Ontem a gente falou sobre conselhos de superação pessoal para alcançar os seus objetivos.
tá? Então são informações assim muito importantes e hoje a gente está falando aqui sobre 7 dicas para você superar os desafios com força e coragem. O porquê essa mensagem? O porquê essa palavra? Porque eu entendo que se você não superar, se você não passar pela fase do governo, do posicionamento, você não chega ao processo de superação. Se você começou a governar, você começa a se posicionar. Se você começou a se posicionar, você começa a superar. Se você superou, você acessa. Você está vendo que eu estou te dando um passo a passo aqui do que você precisa fazer para melhorar a sua vida? Do que você precisa fazer para entrar um 2023 totalmente diferente do que você viveu em 2022? Você está entendendo o quanto está sendo transbordado aqui de conhecimento para você? Só que se você pegar isso daqui e não fizer nada, não vai acontecer nada. Mas eu já decidi o que eu vou fazer e eu sei que vai acontecer. Porque eu sou bom? Não. Simplesmente porque eu entendi. Porque a mesma coisa que foi liberado para mim está sendo liberado para você. A diferença é o que nós vamos fazer para acessar. O que nós vamos fazer para superar e alcançar o próximo nível. Essa é a grande diferença. O que nós vamos fazer, o que eu vou fazer, o que você vai fazer, o que cada um vai fazer. Por isso eu quero te convidar a estar junto com a gente nesse final de semana no método GPS em Curitiba, tá? Em Curitiba, das 9 da manhã às 20 da noite. Ó, um evento único, tá? É o último evento desse ano que a gente vai fazer, tá? A gente vai entrar o ano que vem já com tudo, com um monte de evento, com um monte de coisa, a gente tá com um planejamento muito forte. Mas tá na hora de resolver algumas paradas aí para você entrar no próximo ano cheio de vontade, cheio de desejos, cheio de ideias, cheio de planejamento e pronto para acessar aquilo que já foi liberado para você e que você ainda não conseguiu pegar. Mas vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Bora para cima? Bora fazer a diferença? Bora assumir o controle do nosso dia hoje? Faz o seguinte, vai lá cuidar do seu dia. Tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você acessar, tá? Tem uma página em branco para você escrever do seu livro, do livro que foi dado para você. Eu te encontro amanhã, às 8 horas da manhã, para a gente dar sequência e fechar esse conteúdo sobre superação, porque tem outras coisas para vir por aí. Deus abençoe sua vida, fique na paz, vai lá assumir o controle do seu dia. Tchau, tchau!